Muito obrigado, deputado Moses. Cumprimento e parabenizo o senhor pela excelente condução do trabalho. Cumprimento os demais parlamentares presentes, demais colegas de mesa, senhoras e senhores. Sempre é uma enorme honra ter a oportunidade de participar em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados e, de modo especial, no debate sobre talvez o principal projeto do que a gente poderia chamar de pauta social esse ano, que é o Plano Nacional de Educação, que vai trazer um grande impacto na vida das crianças, dos adolescentes, das famílias brasileiras e de toda a sociedade. Esse é um projeto decisivo, um trabalho muito importante que a comissão faz. Estamos, toda a sociedade, bastante ansiosos com os resultados e, enfim, esperamos trazer uma contribuição aqui que possa ser oportuna na construção desse relatório. Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar essa fala que faremos, lembrando que o desenvolvimento integral de todas as crianças e adolescentes é um direito, naturalmente, das crianças, que elas tenham esse desenvolvimento assegurado, e, por ser um direito, é um dever nosso garantir. Naturalmente, uma educação de qualidade presta um serviço insubstituível para a construção e para a garantia desse desenvolvimento integral. Mas nós gostaríamos de trazer como um reforço para um aspecto importante que já aparece na proposta enviada pelo governo e gostaríamos de reforçar e trazer algumas sugestões do que diz respeito, de modo específico, à relação da escola com a família, a importância que a família tem para esse desenvolvimento integral e para a promoção da educação de qualidade e, além disso, para a prevenção da evasão escolar. Temas aqui referentes aos objetivos que estamos debatendo aqui no dia de hoje. É importante lembrar que a vida familiar, ela ou vai ser um vetor de desenvolvimento e de garantia do desenvolvimento integral da criança e do adolescente, ou vai ser um vetor de desigualdade com efeito negativo no aprendizado escolar e na evasão. Já na proposta enviada pelo governo, no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º, se diz que, dentre as diretrizes do PNE, está a intersetorialidade como abordagem para o enfrentamento dos problemas da educação no contexto de cada território. Essa dimensão intersetorial, ela já aparece em várias das estratégias contempladas, e nós gostaríamos hoje aqui de reforçar alguns aspectos e trazer contribuições específicas no que diz respeito a essa aproximação da escola com a família. Em primeiro lugar, destacar que isto já aparece como estratégia. Em primeiro lugar, a estratégia 2.9, que versa sobre educação infantil, se fala do fortalecimento da relação entre escola e família, mas, mais objetivamente, dentro do escopo de nossa discussão hoje, a estratégia 5.17, que trata de aprendizagem no ensino fundamental e médio, e a estratégia 5.18, que fala da articulação das políticas de educação com outras, como saúde, trabalho e emprego. Referente à estratégia 5.17, ela diz o seguinte: incentivar o fortalecimento da relação escola-família, em especial a participação dos pais ou responsáveis no desenvolvimento das atividades escolares dos estudantes, com vistas à melhoria do clima, da convivência escolar e da aprendizagem. Isto, de fato, é decisivo, não é? Há uma abundância de evidências na literatura a respeito de melhoria de indicadores de aprendizagem e de prevenção de evasão escolar a partir do maior envolvimento da família com a escola. Eu queria trazer aqui uma evidência disponível da literatura, um artigo de 2022 sobre preditores de evasão escolar em adolescentes. E um desses preditores, que também é bastante discutido na literatura, é o estilo parental, não é? E aqui não se trata de criar um juízo ou uma normativa a respeito do estilo parental, mas entender que há estilos parentais que criam elementos de risco por, com alguma frequência, violar direitos das crianças, como é o caso do estilo parental negligente, lembrando que negligência familiar é a denúncia mais frequente de violação de direitos das crianças e tem uma série de consequências negativas associadas a um ambiente familiar negligente. E aqui a conclusão dos autores, que depois nós vamos deixar disponível para a comissão, diz que crianças com pais afetuosos e cujos pais estabelecem regras claras têm menos probabilidade de cometer evasão escolar do que crianças que recebem pouca afeição e cujos pais impõem poucas regras em casa.
Esse resultado é consistente com a ideia de que crianças que recebem a atenção dos pais podem estar mais interessadas em corresponder às expectativas deles do que outras crianças. Por fim, ele ainda diz que alguns autores identificaram também que a mediação parental está negativamente associada ao cyberbullying, e cyberbullying identificado como um elemento causador de evasão escolar. Portanto, um estilo parental, a literatura chama de autoritativo, que é uma mescla de autoridade com responsividade, ou seja, sem autoritarismo, não é a mesma coisa que autoritário, está relacionado com redução de evasão escolar e melhoria do aprendizado. Então, a nossa sugestão nesse âmbito, já no contexto da estratégia 5.17, que já fala do fortalecimento da relação escola e família, é em linha com uma recomendação do Unicef e da Organização Mundial da Saúde para a prevenção de comportamento negligente, incluir a previsão como estratégia de iniciativas de apoio ao exercício da parentalidade, que é um termo presente na literatura e que já apareceu no Plano Nacional anterior, né, da vigência 2014 até agora. Já se falava disso daí, porém, infelizmente, pelo menos do que do nosso monitoramento trouxe, não exercido. Agora há uma oportunidade interessante, uma abundância de literatura e de disponibilidade de iniciativas que possam trazer de forma mais clara, mais próxima a família e a escola. Eu queria destacar uma experiência que está acontecendo nesse momento, desde 2023, no município do estado de São Paulo, município de Osasco, que nas escolas, na transição para a adolescência, com jovens entre 10 e 14 anos, aplicou um desses programas baseado em evidências, que está disponível pelo governo federal, a princípio com indicação de diretores de escolas. O objetivo era esse, trazer as famílias na escola e promover uma maior integração. E o resultado reportado, o resultado indicado, monitorado através de algumas medidas específicas, trouxe redução de comportamentos antissociais e de comportamentos violentos de crianças na escola e redução de indisciplina, não é? Além desses outros benefícios que já apontamos na literatura. Então é possível fazer isso, tem experiências locais. Nós entendemos que especificação disso em estratégias dentro do Plano Nacional de Educação podem ampliar as oportunidades de adesão desse tipo de estratégia bem sucedida e colocada que aparece na literatura. Por fim, gostaríamos de fazer uma menção específica a um tema desafiador que está relacionado ao aprendizado de maneira muito direta, que é o espaço que tomou na vida dos jovens e nas salas de aula, os smartphones e a forma como os jovens usam redes sociais e demais formas de entretenimento. Houve, ano passado, a aprovação de uma lei que retirou esses dispositivos das escolas. Tivemos uma oportunidade de participar dessa tramitação, de contribuir com o texto final, aprovado na Comissão de Educação, que depois foi o texto sancionado, no fim das contas. E entendemos que há uma oportunidade de ampliar a atenção a esse tema no Plano Nacional de Educação em relação ao texto que foi enviado pelo governo, não é? Porque isso traz efeito, tem uma relação muito clara com o aprendizado e também com questões de saúde mental. Embora não seja o objetivo desta mesa, queremos lembrar que o objetivo 7 do Plano Nacional de Educação já fala de promoção de educação digital para o uso crítico, porém omite a questão de saúde mental, que está tendo um grande impacto. Então, nós gostaríamos de reforçar a sugestão de trazer esse tema em parceria com as famílias, já em consonância com o que nós estamos falando, porque a criança, ela aprende, sobretudo, já chega na escola tendo adquirido hábitos de uso desses dispositivos de sua família. E muitas vezes esses hábitos já não fazem bem para a saúde mental dos pais, mães, cuidadores dessas crianças, muito menos para a própria criança. Isso está trazendo um efeito bastante negativo também no aprendizado. Enfim, existem aí evidências. Então, nós temos algumas sugestões que foram apresentadas como emendas e gostaríamos de reforçar essa oportunidade de trazer luz à atenção a esse tema. Não entendemos que o Plano Nacional de Educação não pode ignorar essa realidade que é onipresente na vida de todas as pessoas, de todas as famílias, e ocupam o tempo prioritário das crianças hoje, né? Gasto com entretenimento. Em resumo, chamar a atenção para esse aspecto de que a permanência e a qualidade da educação são decisivas para a construção do país com que sonhamos, mas isso só vai acontecer na medida em que nós tivermos, que cada família tem uma boa história para contar. A relação da vida familiar da criança com o que acontece na escola, com o seu aprendizado e sua permanência, ela é muito direta. O Plano Nacional de Educação já traz
bastantes indicações nas estratégias sobre o assunto, nós entendemos que existem oportunidades de aprofundar